E João, ele é o único dos discípulos que tamanha comunhão fazia parte dos 13 discípulos mais chegados de Jesus. Quando Jesus se reunia para orar, ele chamava esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. João fazia parte dos 3. João estava no Monte da Transfiguração quando Jesus se revelou em poder, em glória, e Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, representando que Jesus Cristo é o cumprimento da lei e os profetas. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. E João vai contemplando tudo isso e vai começando a ter uma intimidade com Jesus tamanha, gloriosa, a ponto de, na última ceia, João se reclinar sobre o seio de Jesus e ouvir as batidas do coração de Jesus, para você ver a intensidade da comunhão a qual João tinha. E então, no final do ministério, logo após Jesus dar a última ceia, instruir os discípulos, João capítulo 13, 14, 15, 16, 17, nos relata isso. Jesus agora é levado ao Getsemane e começa a orar, e posto em agonia, o seu suor começa a tornar-se em gotas de sangue. Tamanha agonia, tamanha dor que Jesus passou por conta dos pecados de toda a humanidade. E então, logo após isso, Jesus é traído por Judas, e agora ele comparece perante Anás. De Anás ele vai para Caifás, de Caifás ele vai para o Sinédrio, e do Sinédrio ele vai para Pilatos, de Pilatos ele vai para Herodes, de Herodes ele leva Jesus novamente a Pilatos, e agora ele é condenado. Jesus é condenado à morte de cruz. E todos aqueles que eram condenados à morte de cruz antes de ser crucificado, eles eram açoitados pelos romanos, açoitados por um açoite por nome Azorrague. Açoite esse feito com 12 tiras de couro. E na ponta das 12 tiras de couro, pedaços de ossos de animais quebrados. Agora Jesus está posto, quase semi-nu praticamente, está posto diante de todos os romanos, e os soldados romanos estão açoitando Jesus. Então a carne de Jesus começa a se dilacerar, a carne de Jesus começa a se rasgar. Foram 39 açoites. Se você fazer a multiplicação, 39 vezes 12 dá 468 feridas abertas no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo pecado da humanidade, pelo nosso pecado. Não era ele que devia estar lá, era nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, nasceu debaixo da lei, foi submisso à lei e morreu pelos nossos pecados, sofreu a ira de Deus que era para ser despejada em toda a humanidade, porque era justo Deus nos condenar, era justo Deus condenar toda a humanidade, mas aprove a Deus manifestar o seu amor no sangue e a ira dele foi derramada no Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali tomando o cálice da ira de Deus. Então Jesus Cristo agora está todo dilacerado, agora é posto uma coroa de espinho. Jesus coroa do soldado, coroa essa africana, cerca de 7 a 10 centímetros, agora começa a perfurar o crânio de Jesus, por conta do meu e do seu pecado. Então nós devemos ser gratos a Deus e anunciar em nossos pecadores, anunciar a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. Logo a trombeta vai soar, os que morreram ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados e estaremos para ele para sempre, para todo sempre, eternamente. Então agora Jesus, depois do açoite, depois da coroa de espinho, é posto um manto vermelho, e os soldados começam a zombar de Jesus. Pega uma cana e começa a bater na cabeça de Jesus e começa a perfurar por conta do nosso pecado, por conta da nossa falha, por conta da nossa transgressão. Esse é o amor de Deus, Jesus Cristo. Então agora ele é levado à via dolorosa e está carregando a cruz. E ele vai carregando a cruz e todos zombando dele, aqueles que receberam Jesus Cristo na entrada triunfal, cantando hosanas nas alturas, foram mesmo que gritaram crucificam e que zombaram diante da via dolorosa. E agora Jesus vai passando pela via dolorosa e ele chega até o Calvário, até o local onde ele deve ser morto. Então agora ele vai ser crucificado. O primeiro soldado crucifica a mão esquerda de Jesus. Então quando vai crucificar a mão direita, o soldado puxa a mão direita, porque a cruz não era de Jesus, a cruz era de Barrabás. Barrabás foi solto. Barrabás era um homem que tinha se rebelado contra os romanos.
Barrabás representa nós. A cruz não era de Jesus, era nosso. Então o braço dele foi puxado até os seus ossos se desconjuntarem. Então agora ele prega, ele é levantado e ele começa a orar por aqueles que estavam zombando de Jesus. Se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo. Então Jesus Cristo ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o ladrão da esquerda se manifesta e começa a zombar de Jesus, dizendo: Jesus, se tu és o Cristo, salva nós e desce da cruz. E nessa mesma hora o ladrão da direita olha para o da esquerda e diz: este homem não cometeu nenhum pecado, ele não merecia estar aqui, mas nós merecíamos. Então esse homem humildemente, ladrão, homicida talvez um estuprador, talvez alguém humilhado pela sociedade, ele olha para Jesus humildemente e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olha para aquele homem corrupto, cheio de pecado, cheio de ira. Jesus olha para aquele homem que tinha se arrependido. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Jesus Cristo é o Salvador. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em todo esse contexto, os 11 discípulos, os 10 discípulos, aliás, todos tinham abandonado Jesus. O único que tinha ficado ao pé da cruz era João. E Jesus olha para João e olha para sua mãe, e Jesus diz para João: João, eis aí a tua mãe. E Jesus olha para a mãe dele e diz: eis aí o teu filho. Então, João foi o único dos discípulos que não abandonou Jesus. João foi o único dos discípulos que não abandonou Jesus. Então, ao terceiro dia, para que se cumprisse as Escrituras, nem a morte o venceu. Ao terceiro dia, Jesus Cristo se levantou dentre os mortos e venceu a morte de cabeça erguida. Jesus Cristo venceu a morte, e se ele venceu e ressuscitou ao terceiro dia, isso é uma prova que nos traz uma consolação de que nós também iremos ressuscitar. Todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgados pelas suas obras. Jesus ressuscita e agora passa 40 dias falando a respeito do reino de Deus. 40 dias com seus discípulos, e ele dá uma incumbência para os seus discípulos: ir por todo mundo e pregar o Evangelho, fazer discípulos, pregar o Evangelho a toda criatura, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. E a palavra testemunha no original significa mártir. Mártir é aquele que morre por alguém. Jesus estava dizendo que os discípulos iam ser mortos por amor a ele, mas Deus ia dar poder através do seu Espírito para que eles suportassem a perseguição. Glória a Deus. E todos os discípulos foram mortos, todos os apóstolos foram mortos, martirizados, torturados. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão de João, foi morto a fio da espada. O apóstolo Paulo, que escreveu 3 epístolas da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, foi morto decapitado. E antes de ser morto, padeceu numa masmorra, numa prisão subterrânea. Porque Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos que o mundo iria odiar eles. Porque o Evangelho, ao mesmo tempo que é uma boa notícia, é uma mensagem de confronto. E todos esses discípulos foram mortos porque eles pregavam o Evangelho do reino, e não o Evangelho que muitos por aí pregam, o Evangelho da prosperidade. Aliás, se eles pregassem o Evangelho que hoje muitos pregadores pregam, inclusive na TV, Jesus Cristo nunca teria sido crucificado, os apóstolos nunca teriam sido mortos, eles nunca teriam sido, como o próprio apóstolo Paulo diz, o lixo do mundo. Eles eram considerados lixo do mundo. Mas sendo lixo do mundo, ao ponto de vista humano, eles eram lixo. Mas para Deus eles eram preciosos. Ao ponto de a Bíblia nos dizer que Ele nos comprou não com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas,
mas Jesus Cristo nos comprou pelo seu sangue vertido na cruz. E agora no ano 95, no final do século I, João, ele é exilado na ilha de Patmos por dar testemunho, por pregar o evangelho, por convocar o povo ao arrependimento e também por estar trazendo alvoroço. Aquilo era avivamento que a igreja vivia, não que nós vivemos hoje. Eles causavam revolução. Para você ter ideia, os Efésios, na cidade de Éfeso, quando Paulo pregou, houve um alvoroço tão grande, pararam de adorar a deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo, e começaram a queimar os livros de feitiçaria em praça pública e confessar os pecados na praça pública, e começaram a pregar o evangelho do reino. Que cristãos saiam nas ruas gritando: eu sou um cristão, para que ele morresse e partisse logo para estar com Cristo. E João, no final do século, está na ilha de Patmos, abandonado, esquecido, já avançado em idade, tendo que se preocupar com as igrejas que ele fundou, uma das igrejas que ele pastoreou, a igreja de Éfeso. E agora ele está lá esquecido por todo mundo. Mas quando todos nos esquecem, é aí que Deus se revela. Lá na ilha de Patmos, abandonados, talvez Jesus já de abatido, de repente ele ouve uma voz como voz de muitas águas, e ele volta para ver quem falava com ele. E quando ele vê aquele, o amigo dele, o discípulo, ele vê a Jesus Cristo, não Jesus Cristo com o corpo dilacerado, mas ele vê Jesus Cristo glorificado, porque o nosso Jesus não é um Jesus morto na cruz, não está pregado. Nosso Jesus ressuscitou e todo o poder foi dado a ele no céu, na terra, debaixo da terra. Agora e começa a ver Jesus Cristo, olhos como chamas de fogo, cabelo branco como a neve, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, cinturão de ouro e os seus pés pelo latão reluzente. E quando João vê essa visão gloriosa, majestosa, João ele cai como um morto. Tamanha esplendor, tamanha glória. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Os olhos dele são chamas de fogo, ele contempla tudo que nós vemos, tanto bons e maus. E os olhos dele são como chamas de fogo, representando justiça e juízo, porque a Bíblia diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Quando João vê isso, Jesus diz para ele escrever uma carta às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia representam 7 tipos de crentes, 7 tipos de líderes espirituais, 7 tipos de igreja, e num sentido mais profundo, 7 períodos no qual a igreja de Cristo passaria da terra antes do arrebatamento. Porque o número 7 é um número profético, é um número que representa a perfeição. E as 7 igrejas, igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Éfeso era uma igreja que era ortodoxa na doutrina, mas fria no amor, priorizava o ensino, priorizava a sã doutrina, mas tinha perdido o primeiro amor. E Jesus Cristo, repreendendo aquela igreja, diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, lembra-te pois de onde caíste, senão eu removerei de ti o teu castiçal. E essa igreja, a igreja de Éfeso, representa o período da idade apostólica, o período dos primeiros apóstolos. A igreja de Esmirna é uma igreja sofredora, mas fiel a Cristo. A igreja pobre, porém rica. A igreja que não tinha nada aqui na terra, mas tinha tudo no céu. Essa igreja representa a igreja dos primeiros séculos de perseguição. A igreja que foi perseguida por amor a Cristo. E a igreja de Pérgamo, a terceira igreja, é uma igreja que tolerava o pecado, que habitava no trono de Satanás. Mas ainda habitando no trono de Satanás, tinha alguns fiéis. E essa igreja representa a igreja do período de Constantino, o imperador que se converteu a Cristo. Diz ele que se converteu a Cristo, e agora por conta do imperador ser cristão, todos agora não serviam a Cristo porque em Cristo era, mas servia a Cristo para andar lado a lado com o imperador. Então a igreja passou por uma frieza espiritual, mas ainda tinha alguns fiéis. A igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, aliás, era a igreja que tolerava heresias no seu meio. Esta igreja de Tiatira representa a igreja da apostasia papal, onde entrou as heresias, a oração aos mortos, a adoração a Maria, a adoração aos apóstolos, aos santos, enfim. A igreja de Sardes é a igreja
que se encontrava na UTI espiritual. Jesus começa dizendo que ela tinha nome de que vivia, mas estava morta. Ou seja, aparente exteriormente estava viva, mas na realidade estava morta, não tinha nada de Deus, não tinha nada de Espírito Santo. E essa igreja representa o período da Idade Média, o período onde a igreja dominou, um período onde a igreja era um poder político, tinha poder, parecia que estava viva, mas estava morta. Infelizmente há muitos cristãos hoje assim, mas graças a Deus que a Bíblia nos ordena, a Bíblia nos diz que ainda que um homem esteja morto, através do Evangelho ele pode viver. Aleluia, Deus! A igreja de Filadélfia é a igreja posterior à igreja de Sardes. É uma igreja pequena, mas fiel e perseverante na palavra. A igreja que representa o período da Reforma Protestante, que se deu após o período da Idade Média. Mas agora eu quero enfatizar rapidamente a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, próspera, mas Jesus chega até essa igreja dizendo: quem dera se fosses quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus estava dizendo que tinha nojo da igreja de Laodiceia, literalmente, tinha ânsia da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia dizia: rica sou e de nada tenho falta. Aí Jesus chega até ela e diz: não sabes tu que é pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. É uma exortação terrível. E essa igreja representa a igreja dos últimos dias. E nós vemos, se nós ligarmos a televisão, veremos as igrejas ricas materialmente, mas pobres espiritualmente. Esse é o quadro de muitas igrejas nestes dias. Belíssimas catedrais erguidas, porém mornas e indiferentes. Não priorizam o Evangelho, não amam a Deus de todo o coração, não amam o próximo como a si mesmo, e não priorizam as Escrituras. São igrejas ricas e orgulhosas. Entretanto, Jesus diz que esses tipos de cristãos são pobres, coitados, e precisam adquirir as riquezas espirituais nestes últimos dias. E o interessante é que depois dessas igrejas, logo após João ter a visão das 7 igrejas e do contexto espiritual e histórico das igrejas, no capítulo 4, João ouve uma voz representando a igreja. João diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, sobe aqui. Esta passagem representa o arrebatamento da igreja. Ou seja, logo após nós vivemos o último período, o período da igreja de Laodiceia, o período da graça. Além de todas essas repreensões contidas nas 7 igrejas, Jesus caminha no meio das 7 igrejas, porque essas 7 igrejas representam o período da graça. Mas o período da graça vai terminar. O período da graça termina logo após o arrebatamento da igreja, porque João capítulo 4 representa o arrebatamento da igreja. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Basta nós olharmos guerras, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra mãe, nação contra nação, reino contra reino. Mas eu dou glória a Deus por saber que há um lugar de glória preparado para nós. Eu creio. 51. Eis que vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível, nossa carne, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Então nós vamos cantar no céu. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas
Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, pois em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia afirma: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos os cristãos, quando ressuscitarem, irão comparecer ante o tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo não é para condenação, é para galardão. Nós iremos comparecer. E a palavra comparecer, em grego, no original, significa tornar conhecido aberta e publicamente. Nossas obras serão manifestas. Nós seremos julgados pelo que nós fizemos e pela intenção do que nós fizemos. Não apenas pelo que nós fizemos, mas pelo motivo. O que motivou você pregar nas ruas? O que motivou você doar aos pobres? Nós seremos julgados por isso. E as obras de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, trará à luz, porque pelo fogo nossas obras será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nesse dia nós iremos comparecer, todos os santos de todas as épocas. Nós estaremos perante Abraão, Isaac, Jacó, perante João, perante Paulo, perante Pedro, perante Elias, perante Jeremias. Estaremos perante os santos, perante John Wesley, perante Jonathan Edwards, perante David Brenner, perante os missionários que foram martirizados por amor a Cristo. E muitos cristãos serão envergonhados, porque na realidade não fez a obra de Cristo em prol do reino de Cristo, mas fez para ser conhecido pelos homens. É bem assim mesmo. E Paulo diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, sofrerá perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E Paulo dá um exemplo de obras. Paulo diz que as nossas obras, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, todas essas obras passarão pelo fogo. Há cristãos que as obras deles são como ouro, prata e pedras preciosas. E o ouro, prata e pedras preciosas, quando passam pelo fogo, eles derretem, mas eles permanecem. Agora, a madeira, o feno e a palha, quando passa pelo fogo, vira cinza. E muitos cristãos vivem um evangelho superficial. Madeira, feno e palha. A madeira, o feno e a palha você vê na superfície. Agora o ouro, a prata e as pedras preciosas você não vê na superfície, você vê. Para você encontrar, você tem que ir na profundidade. E eu creio que o ouro, a prata e as pedras preciosas se refere à nossa vida devocional, se refere à nossa vida de comunhão com Deus, à nossa verdadeira entrega a Deus. Aleluia. Quem verdadeiramente a Deus de sinceridade vai receber galardão. Agora quem viveu o evangelho superficial vai ser envergonhado, mas vai ser salvo. Então vamos pregar, vamos servir a Deus com intensidade, com coração de verdade por Cristo e com devoção, porque há galardão para cada um daqueles que servirem a Cristo. Glória a Deus. Dos galardões, participaremos das bodas do Cordeiro, que durará 7 anos. E como eu disse, após o arrebatamento, os juízos de Deus serão derramados na terra. A ira de Deus será despejada com furor sobre os adoradores da besta e sobre os que não foram submissos ao Evangelho, sobre os que cuspiram na cruz de Cristo. Então se dará a manifestação do anticristo. Paulo disse que este homem é o homem da iniquidade, o filho da perdição, e João chama de anticristo. O anticristo é aquele que se opõe contra tudo que se chama Cristo. Esse homem virá e trará uma falsa paz, fará aliança com muitas nações, inclusive com Israel. Mas no meio desses 7 anos, depois de 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, conforme diz Daniel, e começará a perseguir todo aquele que não aceitar a marca da besta, inclusive o povo de Deus, Israel.
Porque bem nós sabemos que o anticristo vai querer ser adorado como Deus. Israel preza muito, Israel é muito devoto, é muito fiel a Deus. E eles são monoteístas. Eles acreditam em um só Deus. De forma alguma eles não creem em nenhum outro Deus, somente no Deus deles. E eles não se prostrarão perante o anticristo. Então, com isso, o anticristo vai iniciar uma perseguição feroz contra o povo de Israel, contra os que forem fiel a Cristo, se arrependerem no período que chamamos de grande tribulação. Conforme Apocalipse capítulo 16, a Bíblia diz que espíritos demoníacos incitarão as nações que, por ordem da besta e do falso profeta, concentrarão seus exércitos em Israel. Espíritos demoníacos tomarão conta, serão soltos e conduzirão, farão com que o povo, todas as nações se voltem contra Israel. E quando Jerusalém começar a ser cercada pelas nações, pelas potências mundiais, cercada de todos os lados pelas nações confederadas sob a liderança do anticristo, os judeus estiverem perdendo a esperança de serem salvos, eles clamarão a Deus. Eles se lembrarão de que outrora eles foram fiel a Deus. Será derramado, como diz o profeta Zacarias, neste momento um espírito de graça e súplica. E os judeus chorarão, reconhecendo finalmente Jesus como Messias e Salvador das suas vidas. Eles orarão conforme Isaías capítulo 64. Ó Deus, lembra-se da aliança que fizestes com nossos pais. Senhor, bem sabemos que as nossas obras são como um trapo de imundícia, mas perdoa-nos e converte a Ti e nós seremos convertidos. Então, quando eles fizerem essa oração, quando Israel tivesse sitiada, cercada, eles começarão a orar, começarão a se humilhar diante de Deus. Então cumprir-se-á Mateus 24, versículo 29. Jesus diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cumprir-se aquilo que foi dito pelo profeta, cumprir-se algo que foi dito por Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é o Senhor cuidar dos seus filhos, para fazer justiça contra toda impiedade humana. Deus vai fazer justiça. Por isso que vale a pena ser fiel, por isso que vale a pena orar, por isso que vale a pena se dedicar ao porque por mais que soframos, padecemos, nós viremos com Cristo e reinaremos com Ele durante o milênio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E essa com certeza vai ser um glorioso nesse dia. Essa com certeza vai ser a manchete de muitos jornais. Essa com certeza vai ser a manchete de muitos jornais, das televisões do mundo inteiro. Interrompemos nossa programação para transmitir via satélite para todos os países do mundo o aparecimento pessoal de Cristo com milhares de anjos vindo em direção à terra, descendo das nuvens, pisando no monte das oliveiras em Jerusalém do Ocidente. No momento em que Jesus Cristo e conosco, depois da tribulação, estabeleceu o reino dele na terra, no momento em que Jesus tocar no monte das oliveiras, esse monte se dividirá ao meio, produzindo um grande vale. E então o Senhor Jesus Cristo vai destruir o anticristo, o falso profeta, pelo sopro da sua boca, e os aniquilará pelo esplendor da sua vida. Permaneça o falso profeta vivos no lado ardente de fogo que arde com fogo e enxofre. A igreja vitoriosa é Cristo. Hoje está prevalecendo, mas não vai prevalecer, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia! Jesus Cristo vai julgar o falso profeta, o anticristo e a besta, e eles serão condenados
e então se dará o milênio, nós reinaremos com Cristo. Aleluia. E este período de milênio também é chamado do período de consolação de Israel, tempo de grandeza para Israel, rendição de Israel, reino prometido a Davi. O milênio também vai ser a resposta às milhões de oração do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino, e o reino de Cristo vai vir. Em Romanos 8, Paulo diz que a natureza geme e sofre como que quem sente dores de parto, ansiando por esse dia. E esse é o dever, essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja, está com Cristo, é reinar com Cristo. Aleluia, Deus! É nossa eternidade pelos séculos dos séculos, adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso é isso, Senhor. Que é terrível. É tão bom sentir tua presença, Jesus. É isso. Aleluia. Satanás será solto, será amarrado e se dará o milênio. Mas mesmo no final do milênio, quando Satanás ser solto, a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 7, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para juntar em batalha. E eles irão subir sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, a cidade amada, a cidade do povo de Deus. Isso prova a dureza de coração do homem, que não depende do lugar para o homem ser mudado. O homem por si só é mau. Só o Evangelho tem poder para mudar o homem morto em Adão, o homem morto no pecado. E então no final do milênio se reunirá essas nações e irão pelejar contra o povo de Deus. Mas mais uma vez o povo de Deus vai sair vitorioso, porque a Bíblia diz que quando eles cercarem, Deus enviará fogo do céu e os devorará, os consumirá Satanás e todo o exército. E então entra na visão a qual o texto a qual eu li, a visão do grande trono branco. Parecerá que está acabado, mas vai chegar esse dia. Muitos hoje querem acreditar que não terão de prestar conta a Deus. Olha aí, Jesus. Podem viver da maneira conforme bem querem, mas um dia todos os mortos não salvos ressuscitarão e irão comparecer perante o trono branco para ser julgado. Vai ser julgado, vai ser condenado. Glória a Deus. Esse dia, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, é tido como o grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo final. Todos os ímpios de todas as épocas ressuscitarão, não com corpo incorruptível, mas com corpo corruptível. Ressuscitarão com seus corpos literais e imortais, porém carregados de pecados, estarão diante de Deus. Não tem como escapar desse dia. Por isso que vale a pena ser fiel. Se você desistir e rejeitar o Evangelho, haverá mais rigor para quem conhece do que para quem nunca ouviu. Porque Jesus Cristo disse que naquele dia se levantará Sodoma e Gomorra diante de Cafarnaum, e ele disse que haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não viu Jesus, Sodoma e Gomorra não contemplou a morte e a ressurreição. Agora Cafarnaum viu Jesus, viu o próprio Messias, viu a glória do unigênito, como disse João. E imagine nós, igreja de cada esquina, o Evangelho é pregado em todos os cantos. Meu Deus, aleluia, Jesus. Vai ser um dia terrível. E vai haver mais rigor para quem conhece do que para quem nunca ouviu falar do Evangelho. O trono do julgamento, esse julgamento acontece nem no céu nem na terra, porque a Bíblia diz que nem o céu nem a terra vão estar neste dia. Só os mortos, desde Adão, só os mortos condenados para sofrerem a ira de Deus. Glória a Deus. O trono do julgamento é grande, é de vastíssimas dimensões, enchendo o campo inteiro da nossa visão. Quem estiver perante o trono de Deus, perante o trono de Cristo, a todo momento que ele olhar não vai ter lugar para se escapar. Ele vai olhar para frente e ele vai ver o trono.
Ele vai olhar para a esquerda, ele vai ver o trono. Vai olhar para a direita, vai ver o trono. Não vai ter como escapar desse dia. Não vai. Vai ser um dia terrível. Vai ser um dia em que Deus há de julgar o mundo por intermédio do varão a qual ele determinou. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é grande também por conta da tamanha de tantas pessoas que vão estar diante deste trono. É grande por isso. É de vastas dimensões. Ele ameaça e deixa a nossa mente atônita. Mas quem é salvo não precisa se atemorizar, não. Porque os salvos não serão julgados nesse dia. Os salvos vão estar apenas como testemunhando o julgamento de Deus sobre os pecadores. O juízo vai ser, sem dúvida, o último dia e mais terrível julgamento que já se ouve em toda a história do universo. Não existe em toda a terra, desde que o mundo foi criado, desde que o mundo é mundo, o julgamento que se compara é o julgamento do grande trono branco. Não há juízo ou julgamento na história que se compare ao terrível juízo final do grande trono branco. Porque os juízes dessa terra não têm poder para julgar pensamento, não têm poder para julgar fogo íntimo. Mas no grande dia, ele vai julgar foro íntimo, ele vai julgar pensamentos. Ele não vai julgar o exterior, ele vai julgar o interior. As nossas obras, as obras dos que são julgados vão ser manifestas. Ele não vai mostrar a casa, ele vai mostrar o interior que está dentro de cada pecador. Então seja fiel a Deus, não abandone o evangelho não. Porque se Deus não teve por inocente quem quebrasse a lei de Moisés, a lei, quanto mais quem tiver por profano o sangue da nova aliança, quanto mais quem rejeitar Cristo. Porque a lei foi escrita em tábuas de pedra. Agora a nova aliança foi através da morte de Jesus Cristo. Como eu disse, 468 feridas, espinhos transpassaram, soldados humilharam Jesus Cristo. E esse tribunal divino vai ser armado no mais alto lugar do universo, para julgar toda a humanidade pecadora que recusou a oferta de salvação oferecida por Deus por meio de Cristo Jesus. A santidade e a justiça de Deus exigem que se deve ter um juízo. Este juízo trata-se de um julgamento infinito, diante do qual está o finito, ou seja, o pobre humano pecador e carregado de pecado. O trono é branco, não simbolizando paz, mas simbolizando santidade, justiça. Glória a Deus, juízo. aleluia. Ele resplandece a beleza de santidade que exige juízo, que existe justiça, que existe castigo e julgamento, purificação, retribuição. E quem vai estar sentado sobre esse trono não vai ser Deus Pai, mas sim o Deus Filho, porque o Pai é ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Pois Jesus Cristo é o supremo juiz do universo. O homem da cruz será também o homem do trono branco. Hoje é o atual salvador do homem, mas amanhã será o futuro juiz no julgamento final. Ele que é o atual advogado dos homens também será seu futuro juiz no trono branco. Em Eclesiastes capítulo 12, Salomão escreve dizendo também a respeito deste juízo. A Bíblia diz: porque Deus há de trazer justiça e juízo a toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A Bíblia diz também em Hebreus capítulo 4, versículo 3: não há criatura alguma encoberta aos olhos de Deus, antes todas as coisas estão absolutamente descobertas, claras e expostas e nuas aos olhos daquele a quem devemos de prestar glória a Deus, aleluia. O salmista Davi disse: para quem fugirei, para onde eu fugirei? Se eu fizer do Sheol a minha cama, tu estás lá. Se eu for mais profundo do abismo, tu estás lá. Não tem como fugir da potente mão de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou encerrar, quero ser rápido aqui. Livros serão abertos. Ele diz no plural, livros, não livro, diz livros. A palavra livros está no plural, indicando a variedade de livros que serão abertos no julgamento dos mortos. Livros serão abertos, cerca de 7 livros serão abertos. O livro dos atos dos homens, livro das obras,
o livro da consciência, o livro da memória, o livro do evangelho, o livro da lei, o livro da natureza e o livro da vida. O livro das obras vai revelar a obra de cada pessoa que foi condenada. O livro da consciência trará consciência àqueles que nunca ouviram o evangelho, porque a Bíblia diz que Deus implantou a lei da consciência. Nós não precisamos ler a Bíblia para saber que matar é errado, porque a nossa consciência já nos diz que isso é errado. Abrirá o livro da memória, livro do evangelho, e eu quero enfatizar o livro da vida. Porque o livro da vida vai ser aberto neste dia, sendo que todos os que estão lá são condenados. Por isso mesmo, porque neste dia o livro vai ser aberto para mostrar para aqueles que nunca se converteram verdadeiramente que o nome deles não está lá.